Olá pessoal, mais um vídeo para vocês, mais um livro comentado. Pode parecer um pouco estranho para algumas pessoas que me conhecem a resenha desse livro aqui. Eu ando fazendo algumas resenhas de livros mais populares, de livros mais de entretenimento, não apenas de livros clássicos e livros, digamos, mais sérios, mais de conteúdo. Como eu disse no vídeo anterior, ou 2 vídeos atrás, na verdade quando eu fiz o vídeo da Patrícia Cornwell, 2 vídeos atrás, eu falei que eu gosto muito de literatura policial, e eu acho que é um entretenimento muito divertido. Tá? Então eu vou falar hoje de um outro autor policial, que vocês já devem estar vendo aí no título do livro, no título do vídeo. Edgar Wallace, Os Olhos Velados de Londres. Tá aqui, ó. Edgar Wallace, Os Olhos Velados de Londres, tá? É do Clube do Livro. Aqui tem a carinha do rapaz. Edgar Wallace. Edgar Wallace foi um filho rejeitado. Ele foi adotado por uma família de classe baixa na Inglaterra. Muito cedo, ainda de criança, ele teve que começar a trabalhar para ganhar o sustento. E a profissão, uma das profissões mais tranquilas, ele nasceu em 1875 e morreu em 1932. Então, ele pegou essa virada aí do século XIX para o XX. Nessa época, uma das profissões mais interessantes que tinha, até porque ocorria muitas guerras, era ser jornalista. E boa parte acabava virando correspondente de guerra. E acabava andando pelo mundo aí. E com o Edgar Wallace não foi diferente. Ele virou jornalista e rodou pelo mundo aí. Cobriu vários eventos aí para jornais ingleses. Em 1905, quando ele tinha 30 anos, ele escreveu seu primeiro romance, Os Quatro Homens Justos. É um livro bem famoso, eu já li inclusive, mas acho este aqui muito superior, embora não seja ruim, Os Quatro Homens Justos. E a partir daí ele fez sucesso, e a partir daí ele explodiu e começou a escrever muitos e muitos livros. Entre livros, peças de teatro, contos e outras coisas mais, ele escreveu mais de 200 no total. Só de romances foram 170, se não me engano. Então, ele escreveu muito, muito, muito mesmo. Tinha até uma brincadeira na época dele, que entre 1920 e 1930, já na fase final dele, de cada 4 livros vendidos na Inglaterra, um era dele. Para ter uma ideia de quanto ele vendia, de quanto ele fazia sucesso. Ele ganhou muito dinheiro com literatura. E é claro que ele perdeu muito também, porque ele tinha um modo de vida estranho. Ele gastava muito dinheiro para manter o modo de vida dele, jogava em cavalos, tinha outros vícios aí que acabava perdendo muito dinheiro. Ele morreu em 1932 quando ele estava finalizando o roteiro do filme King Kong, que depois foi lançado no ano seguinte. Então ele estava indo para Hollywood para escrever roteiros de filmes. Inclusive, segundo umas informações que eu obtive aí, ele tem mais de 150 filmes foram feitos baseados nos seus livros. Provavelmente é o autor que mais teve adaptações para o cinema até hoje. Então é um cara muito interessante. E os livros deles são realmente bem pensados. As tramas dos livros deles você consegue imaginar num filme. Então, obviamente que para filmes de policial, filmes de suspense, os livros deles são uma excelente fonte de adaptação. Certo? Que mais falar do Edgar Wallace? Bom, para quem gosta do gênero de literatura policial, Agatha Christie foi uma das que se inspirou no Edgar Wallace para escrever livros de policial, livros de romance policial. Então, no mínimo, eu adoro Agatha Christie, então no mínimo ele teve uma excelente influência. Ele foi uma excelente influência para Agatha Christie e para muitos outros escritores. Os livros dele têm uma facilidade, eles foram muito editados, Círculo do Livro, Clube do Livro, várias coleções de banca.
Então, em sebos, você acha livros dele por R$ 5, estourando R$ 10. Entre 5 e R$ 10 você acha todos os livros dele. Tem um monte. Eu tenho 28 livros dele. Eu tenho um arquivo onde eu tenho anotado todos os meus livros. Eu tenho 28 livros dele. Dos 28 eu li 26, faltam apenas 2. Então posso dizer que eu li bastante coisa dele. Agora o mais interessante, como é que eu cheguei no Edgar Wallace? Porque é um autor que é um autor de sebo, não é um autor que tem nas livrarias, tem em sebo só. O público moderno hoje talvez não conheça Edgar Wallace, assim como eu não conhecia. Eu fiquei sabendo desse autor, olha só como é que são as coisas. Eu estava lendo uma entrevista do nosso saudoso Ariano Suassuna, que para mim foi um dos grandes escritores aí dos últimos 50 anos. Ariano Suassuna, que morreu ano passado, infelizmente, perdemos mais um escritor. Ariano Suassuna, numa das entrevistas que alguns... Era um grupo de estudantes que estava entrevistando o Ariano Suassuna. E aí chegaram a perguntar o que você gostava de ler quando você começou antes de você começar a escrever, o que te formou, o que você gostava, o que você gosta ainda e tal. O que você gosta de ler em geral. E ele citou alguns livros e disse que tinha esse livro aqui, Os Olhos Velados de Londres, de Edgar Wallace, que ele adorou. E aquilo ali, claro, que qualquer livro que um escritor de grande prestígio, de grande importância cita, eu logo coloco ali no meu caderninho ali, hoje em dia no celular, lá no Keep, na agenda, para procurar depois na internet, para saber do que se trata, que livro é, quem escreveu, para ver se interessa ir atrás ou não. E eu anotei esse nome e fui atrás. Achei esse livro, comprei esse livro, li, gostei. Depois comecei a comprar vários do Edgar Wallace, li e gostei de todos eles. Não teve nenhum que eu achei ruim. Assim, na escala das notas que eu dou, vai de 7,5 a 9,5 os livros dele. Então, eu acho que é muito interessante. Para livros de entretenimento é muito interessante. E ele citou esse livro aqui como um dos livros que ele mais gostou. E eu fui atrás, li e gostei. Foi assim que eu descobri Edgar Wallace. Então, assim, eu estou fazendo resenha de um livro popular, de literatura policial, que muitos consideram ser um gênero menor. Ariano Suassuna, um dos grandes literatos brasileiros, também lia livros de ficção policial e gostava muito. Então, para entretenimento vale tudo. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar sobre Edgar Wallace é basicamente isso. Eu vou fazer depois, mais para frente, um vídeo do livro do Ariano Suassuna, esqueci o nome agora, A Pedra do Reino. Pedra do Reino? Acho que é Pedra do Reino. Acho que é o único romance dele, parece. O resto é tudo peça de teatro. Enfim, essa é a trama desse livro aqui. Eu não vou falar muito, porque é um livro muito... Se você der muitos detalhes, você estraga um pouco a graça de quem está lendo. É um romance policial, ele tem as suas reviravoltas, tem aquele final surpresa e tal. Se eu te contar muito, estraga o final. Basicamente isso. Um milionário é encontrado morto em Londres, num local que não podia ter sido por morte natural, só podia ter sido colocado lá por alguém. Então, começa a investigação para saber o que aconteceu. Nisso, uma das pistas que leva os detetives a começarem tudo é que dentro do paletó dele encontram um testamento em braille, onde ele deixava a sua fortuna para a sua filha. Sendo que essa filha não era... Ninguém conhecia essa filha. A família inteira do cara não sabia que ele tinha essa filha. E ele mesmo tinha descoberto muito recentemente. E não tinha falado para ninguém. E um testamento escrito em braille. Então, a partir daí, começa toda uma investigação. Que eles descobrem que existe uma organização que age nos subúrbios de Londres, que é os Olhos Velados de Londres. Significa que é uma organização que usa pessoas cegas como meios como marionetes dessa organização. Então a trama é muito legal, muito diferente. Eu não vou contar mais do que isso, senão eu vou acabar estragando o livro para vocês. Então é um livro muito legal. Ele é um livro que rápido de ler, tem 200 páginas, 238 páginas. É muito rápido de ler, muito envolvente. Tá? Então fica com mais uma sugestão aí de romance policial, desta vez por Edgar Wallace, um dos pioneiros, aí, um dos grandes inspiradores do gênero,
que inspirou a tia Agatha e muitos outros escritores, tá bom? Então é isso aí. Se você gostou, dedinho para cima. Se você não gostou, dedinho para baixo. Se você quiser ser notificado pelo YouTube para receber os meus vídeos, você clica ali, assinar o canal. E lembrando sempre que esse canal eu uso como divulgação das minhas palestras literárias e aulas particulares. Se você tiver interesse, o meu contato está na descrição do vídeo, tá bom? Uma saudação e até a próxima.